Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 6 de julho. Veja agora os destaques do segunda edição. A atualização do mapa do distanciamento controlado. 4 regiões apresentam recurso e conseguem sair da bandeira vermelha. Saiba quais são e o que muda na rotina dos gaúchos. Alerta máximo em Porto Alegre. Novas regras restringem ainda mais a circulação de pessoas na capital. Entenda como vai funcionar. No transporte coletivo, trabalhadores de serviços não essenciais devem ter cartão TRI bloqueado a partir de quinta-feira. Mas a empresa responsável pede mais tempo para atualizar sistema. Atenção com lareiras improvisadas. Uma criança de 12 anos morreu no norte do estado após uma explosão. A gente explica os cuidados para aquecer a casa com segurança. Fique com a gente, o SBT Rio Grande segunda edição está no ar. E a gente começa o jornal falando sobre as novas restrições para a circulação de pessoas aqui em Porto Alegre, que começam a valer amanhã. O novo decreto da Prefeitura, publicado nesta madrugada, é o mais rígido desde o início da pandemia. No transporte coletivo, que é a grande novidade, as regras devem entrar em vigor na quinta-feira. Trabalhadores de serviços não essenciais terão o cartão TRI bloqueado. Filas para entrar no mercado público, que fecha para a circulação de pessoas na terça-feira. Os comerciantes continuam preocupados. Nós trabalhamos com alimentos, nós trabalhamos com produtos perecíveis. Nós nos abastecemos para servir à população. As mudanças começaram no final de semana. A orla e 4 parques foram interditados para o passeio, assim como estacionamentos públicos e vagas da área azul. Na terça-feira, fecham salões de beleza, igrejas, academias, revenda de automóveis, comércio e serviço de aparelhos telefônicos. Ferragens e lojas de materiais de construção podem abrir com equipes e clientes reduzidos. Nos supermercados, a recomendação é entrar um cliente por família. Entidades do comércio da capital temem mais prejuízos financeiros. Neste momento, é muito importante que cada atitude tomada para a preservação da saúde seja também acompanhada de uma iniciativa para a retomada da nossa economia. Preocupação também entre proprietários de bares e restaurantes de Porto Alegre, que permanecem nos sistemas de teleentrega e pegue leve. Precisa haver uma equalização de retomada da economia com planejamento. Então, a gente precisa, vamos então fechar 15 dias, ok, 15 dias fechado, mas daqui a 15 dias vamos reabrir gradativamente, com todos os devidos cuidados. Tem que ter planejamento, é isso que a gente quer. O novo decreto tem por objetivo reduzir a circulação de pessoas nas ruas e assim diminuir a aceleração da transmissão do novo coronavírus em Porto Alegre. Na quinta-feira, o Vale Transporte dos trabalhadores de serviços não essenciais será bloqueado. A medida deverá afetar cerca de 130 mil passageiros. Cada usuário terá que verificar a situação do cartão TRI por meio do aplicativo. A estimativa é de que isso já possa ser verificado na quarta-feira à noite por cada passageiro. Antes era um momento de cautela, hoje nós já ultrapassamos isso, estamos num momento de perigo e nós precisamos segurar a contaminação dos porto-alegrenses. Pois é um assunto ainda que traz muitas divergências, em especial em relação ao transporte público, porque a empresa responsável pelo cartão TRI disse que precisa de mais tempo para atualizar o sistema. Ou seja, como a Gabi mostrou ali, ela está aguardando, exatamente os setores, as empresas que vão ter que fechar para então atualizar o sistema e bloquear o cartão TRI. Então a gente atualiza daqui a pouco essas informações a respeito aqui de Porto Alegre. A gente fala mais sobre as regras, as restrições aqui na capital. Muito importante nesse momento, um momento crucial para tentar barrar, frear esse avanço da pandemia aqui na capital dos gaúchos. E há pouco, o governador Eduardo Leite atualizou o mapa desta semana do distanciamento controlado. Nós noticiamos na sexta-feira. Hoje veio, então, a posição final e das 10 regiões que estavam em bandeira vermelha, 4 conseguiram voltar
para laranja. Gabriela Lerina, você tem acompanhado essa situação? Acompanhou hoje? Quais foram essas regiões que acabaram retrocedendo, então? Verdade, Lu. Boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Vamos direto para a notícia. Passo Fundo, Erechim, Caxias do Sul e Taquara são as regiões que chegaram a ser chamadas de vermelho na sexta-feira, mas que conseguiram ter seus recursos aprovados, né? Foram revistos por esse comitê do governo do estado e agora estão na bandeira laranja. Lembrando que já vale a partir de amanhã. Palmeira das Missões, Pelotas, Porto Alegre, Canoas, Capão da Canoa e Novo Hamburgo ficam na bandeira vermelha. Isso representa praticamente metade da população gaúcha que está com alto risco de ser contaminada. Detalhe, o governador Eduardo Leite fez também durante essa live, agora há pouco, um recado especial para aqueles moradores da região metropolitana de Porto Alegre, para que não afrouxem. Não é o momento de relaxar as medidas de distanciamento social e também dos cuidados com a higiene. Mais do que nunca é preciso ter muito cuidado, como disse agora o prefeito Nelson Marquesan Júnior também. Estamos num momento de perigo. Vejam só esse dado importante que o governador também trouxe durante essa live. Ele disse que na região metropolitana e Porto Alegre, a gente já teve 3 leitos livres para cada leito ocupado pela Covid-19. Agora, sabe de quanto que é esse número, Lu? É de menos de um leito para cada leito livre para cada doente, ou seja, 0,87. Ou seja, significa que sim, realmente nós estamos avançando cada vez mais na procura e na necessidade daqueles pacientes internados pela Covid de utilizarem leitos de UTI. Então, fica esse reforço também do governador do estado para os moradores da região metropolitana de Porto Alegre e da capital. E a gente está vendo, né, essa disseminação da doença cada vez mais no coronavírus e acompanhando os infectados, mais de 32 mil pessoas infectadas pela doença e 759 óbitos é a última atualização, Lu. Tá certo, a Gabriela daqui a pouco volta, porque a gente vai falar mais um pouco sobre essas novas restrições aqui na capital dos gaúchos, restrições mais rígidas que a bandeira vermelha, que é da região metropolitana, assim como o Rio Grande, que é o primeiro município gaúcho a decretar a bandeira preta aqui no estado, né? A medida é mais rigorosa que a da bandeira vermelha definida pelo governo para a região sul do estado. Olha só a reportagem. Rio Grande possui os maiores índices de Covid-19 da região. 9 pessoas já morreram na cidade por conta da pandemia. A disparada dos casos, a escassez de medicamentos para tratar os pacientes internados, assim como a busca por leitos em UTI, levaram a prefeitura a criar um modelo baseado nas bandeiras estabelecidas pelo governo do estado. Com 100% dos leitos Covid ocupados, praticamente 100% dos leitos de clínica geral também ocupados, a falta de sedativos na grande parte do estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, dificuldade de termos acesso a sedativos e relaxantes musculares necessários para os leitos de UTI e também considerando que nos últimos dias nós tivemos um crescimento exponencial nos casos de Covid. A Santa Casa de Rio Grande mantém suspensas as cirurgias eletivas. Com a colaboração de hospitais da região, adquiriu sedativos para UTIs em quantidade suficiente para mais alguns dias. Está permitido somente o funcionamento de serviços essenciais. Mercados e farmácias atendem com restrições ao número de clientes. Estão proibidos eventos em locais abertos e fechados, como no caso de missas e cultos, atividades esportivas e recreativas. Salões de beleza, imobiliárias, escritórios de advocacia e de contabilidade não podem funcionar. O Balneário Cassino também foi fechado após a confirmação de 20 novos casos de Covid-19. Isso aqui é dado por um cálculo, né, um índice que o governo do estado criou, o Rio Grande do Sul, na verdade, criou, que é muito interessante, que é o índice setorial de distanciamento controlado, e é ele que atribui o risco. Então, ele classifica as atividades econômicas naquelas mais perigosas e menos perigosas. Por isso que algumas funcionam e outras não. A prefeitura pede ao governo do estado apoio para a aquisição de mais 40 leitos semi-intensivos para a Santa Casa, além de 20 respiradores e material para laboratórios. E agora preste atenção nessa imagem. Um susto em Venâncio Aires, um susto. Uma imagem que, olha, eu não queria ser aquela mãe, Gabriela Lerina, naquele carro. Uma criança caiu ali do carro em movimento. Conta essa história. Que desespero dessa mãe, né? Nossa, Lu, eu como mãe
Essas imagens a gente começa a ver, não quer ver o final. Meu Deus, vai dar alguma tragédia, mas ele teve muita sorte, né? Este malandrinho tem 4 anos. Nossa produção conversou com a mãe desse menino, a Francine Halpit, e foi lá em Venâncio Aires. O fato foi que ela contou pra gente que o gurizinho tava na cadeirinha, bonitinho, com o cinto de segurança, tudo certo. Só que daí ele resolveu, no meio do caminho, que ele queria passar pro banco da frente. Simplesmente tirou o cinto sozinho, tudo em fração de segundos, viu, Lu? É tudo muito rápido. Tudo muito rápido, eles cegam a gente, né? Em fração de segundos, o menininho tirou o cinto e resolveu que queria passar pro banco. Aí ele abriu a porta, acabou caindo. Por sorte, ele mesmo acaba levantando, sai correndo, acaba encontrando a mãe ficou desesperada, largou o carro no meio do caminho. A gente viu que, graças a Deus, vinha um pedestre ali, conseguiu ajudar essa mãe, né? Foi lá, freou, puxou o freio de mão do carro e nada aconteceu com este malandrinho, mas já tem um histórico para contar uma boa história, né? Nossa. O fato aconteceu, então, na sexta-feira, lá em Venâncio Aires. Foi registrado por essa câmera de segurança. Essa imagem anda circulando o Brasil inteiro. Graças a Deus ele tá bem e não passou de um grande susto, Lu. Mas olha só o sustão, né? Imagina que só. Que susto. Reforça, né, a importância de sempre usar aquele... É o dispositivo aquele de criança, né? Para não abrir a porta por dentro, né, Gabi? Verdade. Trancar, né? Para que a criança não abra a porta. Exato. Bom, e a Gabi continua aqui porque a Polícia Civil identificou um criminoso suspeito de esfaquear um homem aqui no centro de Porto Alegre. Quando é que foi esse crime, Gabi? Pois é, foi dia 21 de julho, Lu, no coração do centro de Porto Alegre, né? Fábio Aurélio Cabral de Menezes é apontado pela polícia como responsável por esfaquear e matar Seimar Moraes de Souza, de 45 anos, na Avenida Marechal Floriano, no centro da capital. A gente está vendo as imagens desse homem que está sendo procurado. O suspeito, então, foi flagrado pelas imagens, a gente viu ali, pelas imagens das câmeras de segurança. A prisão temporária do Fábio foi decretada por 30 dias e ele vai ser indiciado por latrocínio consumado e tentado. Por que homicídio tentado? Porque ele, além de ter matado o Seimar, 15 minutos antes tentou assaltar um pedestre e acabou também dando um golpe de faca nesse pedestre. Então, a gente que está vendo as imagens agora, daqui a pouco vai passar o rosto, né, dessa pessoa que está sendo procurada, do Fábio Aurélio Cabral de Menezes, está aí passando agora pra gente. Se você que está nos assistindo conhece essa pessoa, de acordo com a polícia, ele tem grandes tatuagens nos 2 braços e ele vive em abrigos aqui da capital, é morador de rua, faça uma denúncia. O telefone para fazer a denúncia, Lu, é o 51 3224 4232. Esse homem que a gente está vendo agora, então, está sendo procurado pela polícia. Na última semana, as buscas pela polícia estão cada vez mais intensificadas. Tá aí o telefone na tela, então, quem souber alguma informação, ligue para a polícia. E, Gabi, você tá com a sua máscara aí pertinho? Tô sim. Então já pega ela, tiracolo, que eu já vou lhe chamar, porque eu tenho uma notícia triste, primeiro, para falar para as pessoas. Você lembra que na quinta-feira passada, a gente noticiou aqui o 100º óbito em Porto Alegre? Muito triste, né, Lu? Sabe quanto que nós já estamos aqui em Porto Alegre? Quanto? 128 mortes pela Covid-19. De quinta-feira para cá. A última vítima foi uma mulher de 92 anos que estava internada na UTI do Hospital de Clínicas desde 27 de junho. Então, de quinta-feira para cá, né, foram 28 pessoas que, infelizmente, perderam a vida para essa doença, só aqui na capital. E é por causa disso que a gente, então, volta a falar do distanciamento social, o distanciamento controlado, tão importante nesse momento. Vamos reforçar aqui as regras, ó. As restrições de Porto Alegre que passam a vigorar a partir de amanhã. Então, Mercado Público e Mercado do Bonfim, ali na Redenção, apenas teleentrega. E esse Pegue Leve é apenas para as lojas que tenham acesso externo. Supermercados, 50% da ocupação, né? E agora essa recomendação muito importante, apenas uma pessoa por família. Academias que estavam funcionando com atendimento individualizado não vão poder funcionar. Salões de beleza fechados, serviços de aparelhos telefônicos fechados, ferragens vão ter atendimento restrito. Vamos ver mais as regras aqui. A gente tem outras, ó. Comércios e serviços, apenas os considerados essenciais. O pessoal já sabe de cor e salteado. Missas e cultos apenas online, televisão. Parques e praças, então, aqueles que são cercados vão estar fechados. E ainda a Prefeitura recomenda que as pessoas não frequentem os outros parques e praças que não são cercados e que não estão fechados. Isso tudo, né, Gabriela,
Por que distanciamento? O prefeito Nelson Marquesa Júnior, inclusive, lançou aquele desafio na sexta-feira, não é? Sim. De 55% o índice de distanciamento. Porque, infelizmente, as pessoas estão relaxando, a gente entende, as pessoas estão cansadas. Aqui no SBT, a gente só reforça, né? As medidas de segurança, os protocolos de higiene, uso de máscara, é álcool gel, é limpeza das nossas mesas, dos nossos equipamentos, dos nossos computadores. Uso de máscara, eu só tô aqui e você aí sem máscara porque a gente tá aqui no ar, né, Gabi? Por alguns minutos, porque olha aqui, ó, Lu, olha aqui, meu melhor amigo, aliás, isso aqui fica na mesa de todo mundo aqui no SBT tem o álcool gel à disposição o tempo inteiro, a gente usa muito e eu vou agora mostrar pra vocês o que eu vou fazer, porque sempre que eu termino aqui da minha participação com a Lu, eu faço exatamente isso que é um hábito, ó, passou o álcool gel, aí eu pego a minha máscara, como a Lu já tinha me perguntado, tá aqui, eu deixo num saquinho plástico aqui, que já fica pronto para ser utilizado. Retiro aqui de dentro ó, a máscara, sempre segurando pelas alças, né, Lu? De jeito, maneira, a gente faz isso se não for pelas alças. Coloca no rosto e pronto. Tá aqui, ó, sem botar a mão em nada, ó. Aqui, perfeito. Tá, Lu? Assim eu me despeço e peço para que todo mundo que esteja nos assistindo faça também, que vira uma rotina, vira um hábito, depois fica até difícil ficar sem a máscara e sem o álcool gel, Lu. Tá certo, Gabi. Muito obrigada pelas informações. E continuem com a gente, porque agora tem o recado da FAB, da EVT. Nesse momento de insegurança e instabilidade que estamos vivendo, não seria ótimo reduzir as suas dívidas? Você comprou um carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Pois a EVT Assessoria te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 99770 2864. Anota aí, 3391 3852 ou WhatsApp para 99770 2864. E nós voltamos daqui a pouco com as explicações dos bombeiros em relação aos riscos de fazer lareiras em casa, pois é, as lareiras ecológicas, e também o alerta da Defesa Civil para a chegada de um novo ciclone ao estado. Até já! Durante o inverno, as pessoas fazem o que podem e o que não podem para se manter aquecidas em casa, né? Mas olha, todo cuidado é pouco, principalmente quando envolve fogo, gás, álcool. Uma pequena distração pode acabar em tragédia. Dias muito frios, umidade alta no ar. Esse inverno tem sido bem típico para os gaúchos. Na hora de aquecer a casa, muita gente apela para o fogo. E tem sido um bom negócio para o Pedro. As vendas de lenha cresceram 30%. Aqui em Caxias é frio mesmo. Quando que dá frio mesmo, né? Que nem é de quarta, quinta, sexta, semana passada até hoje, olha, é de matar o cachorro dos outros, né? Acender um foguinho nesse inverno pode ser uma boa opção para espantar o frio. Mas é preciso ter muito cuidado, paciência, fogão a lenha ou lareira adequados. Principalmente quando a gente fala do uso do álcool, que pode acabar em tragédia. Foi o que aconteceu no fim de semana em Lagoa Vermelha, no norte do estado. Terluíse Tozon Farias Teixeira, de apenas 12 anos, morreu após a explosão de uma lareira improvisada com latas de cerveja na casa da família. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital com 90% do corpo queimado, mas acabou morrendo. Os pais, o irmão mais novo e a avó também tiveram queimaduras. O fogo da lareira era abastecido com etanol e a suspeita é que uma das latas estava com uma fagulha. Na internet é fácil encontrar vídeos que ensinam a fazer em casa as chamadas lareiras ecológicas, muito parecidas com aquela feita pela família de Lagoa Vermelha. Tá vendo? Aí depois a gente joga esse palitinho dentro lá e fica assim. Às vezes, por um descuido, deixa de atender ou desconhece esses requisitos técnicos de segurança. No caso do álcool, especificamente, ele se transforma em gás muito rápido. E esse gás ele não é visível. E por essa falta de visibilidade de uma chama, de uma possível fonte de calor, tenta reabastecer esse tipo de equipamento.
e acaba produzindo um acidente. Que tragédia. E atenção, porque tem alerta da Defesa Civil para tempo severo aqui no Rio Grande do Sul nas próximas 24 horas. Um novo ciclone extratropical traz chuva volumosa, viu, que pode ficar entre 100 e 200 milímetros em pontos aqui, ó, da região norte, ou seja, da metade norte, da faixa central. E aqui, de toda a região norte, pode chegar, então, a 200 milímetros. Os temporais, eles devem ter raios e ventos com rajadas de até 80 quilômetros por hora na faixa leste, que era toda a costa aqui, que inclui região metropolitana, Costa Doce, litoral norte e também aqui a Serra. O alerta, então, vale para metade norte, centro e faixa leste. Segundo a Metsul, este ciclone, que é típico, né, dessa época do ano, será mais fraco que o da semana passada, que era bomba, né, ciclone bomba, principalmente em relação ao vento. Mas há um risco mais elevado de enchentes, deslizamentos e quedas de barreiras. E a explicação da Metsul é muito simples de entender. Imagina um copo. Aí até o começo de maio, esse copo estava vazio com a estiagem. Começou a encher com a chuva do outono. Semana passada, com o ciclone bomba, encheu e ficou perto do limite. E agora vem mais água pela frente, só que ele já está cheio. Então, muita atenção para as bacias com nascentes na serra, como Rio dos Sinos, Caí, que já estão em alerta aqui em São Leopoldo, né? São Sebastião do Caí, várias cidades já estão em alerta. E a gente fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil e tchau.